Estamos numa Assembleia Convida e hoje um programa muito singular. Inicialmente nós teríamos aqui também o convidado Ronaldo José Lacerda, vereador da cidade de Diadema, que tem uma luta muito específica em relação às mulheres, inclusive com uma cooperativa formada só de mulheres. Mas o nosso vereador está com a filha na UTI, com um problema de câncer de colo de útero. Não é à toa que nós passamos pelo mês de março, com a vacinação do HPV, que levou a toda uma movimentação das mulheres aqui no estado de São Paulo e das mulheres no Brasil. E nós tivemos essa grande conquista que foi a vacina do HPV, que está fazendo um grande sucesso e quem sabe nós teremos erradicado o câncer de colo de útero no futuro, na nossa história, na história do nosso país, que está entre os 51 países que vacinam agora as mulheres, agora as meninas de 11 a 13 anos, contra o vírus do HPV. Mas nós estamos aqui com uma convidada muito especial aqui, que é a doutora Gislaine Caresia, advogada, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade Católica de Santos. A doutora Gislaine é uma profissional atuante da Secretaria-Geral da Comissão da Mulher da OAB Federal, entre outras atribuições sociais e de classe. Então, doutora Gislaine, muito obrigada por estar conosco hoje na Assembleia Convida para discutir a questão dos direitos das mulheres aqui no estado de São Paulo. E aí, aproveitando, nós falávamos no intervalo sobre essa questão do vereador que está ausente em função do problema de saúde. E eu comentava aqui a respeito do programa que tratou do saneamento aqui, que nós estamos tentando ver a reprise do programa, um programa que foi muito bom. E nós esperamos que o programa hoje também, com certeza, será à altura de como foi o programa de saneamento aqui inicialmente colocado. E nós vamos fazer um apanhado, Tem uma pesquisa, doutora Gislaine, uma pesquisa que trata, fresquinha, que está nos incomodando muito, em relação às mulheres, Então, inicialmente, seja bem-vinda, doutora Gislaine, fique à vontade para as suas considerações iniciais. Imagina, é uma honra. Primeiramente, queria agradecer os ouvintes e o convite dessa deputada atuante, uma das poucas deputadas mulheres da Assembleia Legislativa. Para quem não sabe, o Brasil tem menos mulheres parlamentares do que o Haiti e nós ainda temos que avançar muito também nessa questão de elegermos mulheres deputadas, vereadoras, prefeitas, para que a nossa voz tenha vez. E nós sabemos, deputada, que a tua voz é em defesa das mulheres. Então, eu que me sinto muito honrada aqui por estar participando a seu convite desse programa. Então, já vamos começar falando da pesquisa. A pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Indicadores de Percepção Social, e da CIPES, que fala o seguinte, que 91% dos brasileiros defendem totalmente ou parcialmente a prisão para homens que agridem suas companheiras. Em contrapartida, 58% responderam que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros no nosso país. Doutora, o que falar a respeito de uma pesquisa que traz um índice tão alarmante como esse? Eu acho que é preocupante. Por outro lado, demonstra falta de informação sobre o tema. É importante esse tipo de debate exatamente para o esclarecimento. As mulheres não podem ser duplamente penalizadas. Primeiro, já com a violência sexual, e segundo, por se sentirem responsáveis, causadoras desse tipo de atitude. Veja bem, os países árabes, por uns meses atrás, queriam fazer uma lei e proibir a utilização do rímel, porque a única parte exposta da mulher em alguns países são os olhos. E, segundo entendia-se nesses países, o rímel estava provocando os homens e causando maior número de violência sexual nas mulheres. Então, veja bem, o problema não é a vestimenta, o problema não é o tamanho da roupa, a questão é o comportamento do agressor. É a atitude violenta, deturpada da mente do agressor que acha que pode estuprar alguém. E aí centenas de mulheres são vítimas diariamente desse tipo de crime. E muitas, inclusive, deixam de fazer a denúncia pelo medo de serem duplamente discriminadas. Então, a informação é importante. A mulher não é a responsável pelo estupro. A única questão responsável pelo estupro é o estuprador. Isso nós temos que ter consciência. É interessante que ele faz na relação de um assunto com o outro. Nós temos a informação, nós estamos numa campanha
do assédio que as mulheres têm sofrido hoje dentro dos trens, dos vagões de trens, no metrô, né? Isso tem sido matéria de tem sido noticiário, e nós temos visto também propagandas, né, vinculadas que têm incentivado esse tipo de comportamento. E no Congresso Nacional nós temos um trâmite de projetos de lei que estão propondo, inclusive, multas, né, multas para esse comportamento na mídia, incentivando esse tipo de delito em relação às mulheres. Esse é um caso. Mas o fato é, a nossa sociedade, de fato, né, precisa de conceituar melhor essa questão da violência. A Lei Maria da Penha vem trazer esse advento, que é de conceituar. Como advogado, inclusive, eu já defendi no encontro da mulher advogada aqui em São Paulo que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada, inclusive, ao homem, né? Ao homem, porque nós não devemos incentivar nenhum tipo de violência, nem em relação ao homem, nem em relação à mulher. Mas o fato é, a mulher sofre violência pelo fato de ser mulher. Né? Esse é um dado. Agora, doutora, tem um dado que é interessante. Mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, nós não tivemos diminuído o caso de violência contra a mulher. Como é que a senhora vê, de fato, essa questão em relação à Lei Maria da Penha e o porquê que a Lei Maria da Penha, de fato, não inibiu a violência contra a mulher? Esta é uma preocupação constante da OAB. Inclusive, a OAB Federal, agora nos próximos dias, também assinará e será signatária do pacto pela efetivação da Lei Maria da Penha. A lei foi muito bem-vinda, ela corrigiu e deu uma série de direitos à mulher que ela não tinha anterior à lei, mas nós sabemos que a lei por si só não é suficiente. Tudo aquilo que é previsto na lei precisa ser implementado, que vai desde os equipamentos que acolhem a mulher vítima de violência, até a presença do advogado e do defensor público nas ações da que a mulher é autora, né, e contra o seu agressor. Precisamos ainda de secretarias de mulheres que possam formular políticas para dar mais segurança à mulher. Então, tudo aquilo que está previsto na lei precisa de um esforço dos governos estaduais, municipais, da sociedade civil e das instituições envolvidas para que haja uma efetivação, senão nós não iremos avançar, né? Em São Paulo, por exemplo, nós temos em média uma delegacia de mulher para cada 5 municípios. O Conselho de Segurança da ONU recomenda que uma delegacia de polícia atenda no mínimo 70 mil pessoas. Se falarmos em secretarias especializadas ao atendimento de mulher, considerando o número de mulheres no estado, nós temos uma delegacia para cada 170 mil mulheres. Então, não adianta ter uma lei de proteção, mas não ter a porta de entrada. E mesmo quando tem, as poucas que tem estão despreparadas, sem equipamentos, e não tem como orientar e acolher essa mulher de maneira adequada. Então, não basta a lei, é necessário também políticas públicas que efetivem a lei. Não, inclusive, em outubro de 2013, nós denunciamos aqui numa audiência pública pela Comissão de Segurança a falta de equipamentos nas delegacias. Inclusive, nós só temos uma delegacia aqui na capital que funciona 24 horas. E há um clamor muito grande das mulheres, né, e das instituições para que hajam mais delegacias funcionando 24 horas, para que todas as delegacias tenham estrutura de atendimento, para que a Lei Maria da Penha efetivamente seja cumprida. Cumprida, exato. E há uma denúncia, aí eu gostaria que a senhora discorresse um pouco mais sobre essa questão, há uma denúncia de que a Lei Maria da Penha não é cumprida, por falta de estrutura. Então, quem leva a notificação, né, para que haja o comparecimento do suposto agressor na delegacia? Como é que a senhora tem essa denúncia? Porque quando nós falamos disso aqui na audiência pública, houve um burburinho, falando, imagina, a Lei Maria da Penha está sendo cumprida. Então, como é que a senhora vê hoje, de fato, o cumprimento da Lei Maria da Penha nas delegacias de polícia? Olha, eu acho até um pouco assim injusto a gente culpar, né, delegados e os trabalhadores da segurança, né, por essa questão, porque eles também nos pedem apoio, inclusive, para denunciar a falta de profissionais para entregar
né, os ofícios, a falta de equipamento, a própria insegurança, inclusive, de muitas delegadas, que são ameaçadas por agressores de vítimas quando intimados. Então, assim, é uma série de ineficiência do Estado, inclusive nas próprias delegacias. Não tem um defensor público para orientar essa mulher. Como bem você disse, deputada, a violência contra a mulher, ela se dá principalmente no período noturno e nos finais de semana. Horário esses que as delegacias de mulheres não abrem. Então existe uma dificuldade tremenda, inclusive dos próprios, né, profissionais envolvidos na delegacia, no atendimento e na efetivação da Lei Maria da Penha. É muito complicado. A mulher muitas vezes desiste, inclusive no judiciário, porque a própria OAB detectou que quando a vítima chega no momento de ingressar com a ação, ela passa a ser a autora e o agressor o réu. A Constituição Federal garante ao réu um defensor público ou um advogado de assistência gratuita. E a Lei Maria da Penha garante esta mulher, mas não tem, nem por parte da Defensoria, nem por parte da assistência judiciária, formas das juízas nomearem essas advogadas. Então a mulher muitas vezes chega sozinha na primeira audiência e o agressor acompanhado do defensor. Então vai desde a falta de estrutura na delegacia, a falta de acompanhamento no judiciário. Na semana passada ouvimos um caso de uma menina que depois da medida protetiva que garantia a ela a distância constando na Lei Maria da Penha, teve seus olhos furados e ficou cega pelo ex-namorado. Então, assim, se a medida ela é feita na delegacia, mas não tem um acompanhamento, a mulher continua sendo agredida, ela continua sendo agredida, né? Então é um clamor, inclusive, dos profissionais que hoje são mal pagos, não tem estrutura, uma delegacia abandonada ao léu. Então eu acho que é uma luta da sociedade para que a gente tenha equipamentos bem estruturados no atendimento da mulher. Eu me preocupo, doutora Gislaine, são dados que nós temos individualmente, colocando como o caso que foi colocado aqui da mulher que procurou a delegacia, mas depois teve em consequência a cegueira. A cegueira. A violência física que ocasionou a cegueira. Agora, do ano de 2000 a 2010, foram mortas 43 mil brasileiras, 69% em casa. Isso é de acordo com o mapa da violência de 2012, homicídios de mulheres no Brasil, Instituto Sangari. Então tem aqui uma pesquisa que mostra que 43 mil mulheres brasileiras foram mortas e 69% dentro de casa, foi morta em casa. Esse é um dado que nós temos. Eu recentemente tive o testemunho de uma mulher aqui no gabinete da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, né, do atendimento que ela recebeu em uma delegacia da mulher aqui também em São Paulo. Depois de aguardar muito, e ela é advogada. Depois de aguardar muito, ela foi atendida, né? Ela insistiu em conversar com a delegada. Eu até pedi ela que redigisse o termo por escrito, né? Se ela quisesse omitir, para não se identificar, omitir o seu nome, mas colocar suas iniciais, para que a gente pudesse, de fato, entrar com toda uma verificação em relação ao atendimento que ela sofreu. Mas o fato é, há uma cultura na nossa sociedade, né? Uma cultura que está institucionalizada, né? Não há, de fato, um preparo dos profissionais que atuam hoje em relação à violência doméstica. Eu estou falando de uma maneira geral, porque a violência contra a mulher é uma violência absolutamente singular e que ela carece de um entendimento de como deve ser dado o atendimento pela singularidade dessa violência. Então nós já chegamos a fazer, inclusive, cursos preparatórios e hoje já se fala que os profissionais são preparados em relação a essa violência. Mas o fato é, nós temos uma violência enraizada na nossa sociedade. Essa violência ela é cultural, ela é cíclica, ela impregnou nossa sociedade e não basta uma lei que conceitue essa violência a ponto de desmistificar essa violência. Nós precisamos de um aparato institucional, através da mão poderosa do Estado, para que seja aplicada essa lei, que no caso é a Lei Maria da Penha. Não é? Só que hoje, né, em nosso país,
em 188 países, está no 100º, 56º lugar no ranking da desigualdade em função da não participação da mulher na política. Esse é um dado que nós temos. Na hora de decidir qual que é a política que vai ser aplicada, em função do montante de problemas que nós temos e da visão que se tem em relação a essa política, a política em relação à mulher fica desprestigiada. Esse é um dado interessante. Além da necessidade da intersetorialidade na aplicação das políticas para que, de fato, nós consigamos banir a violência. São duas questões que se colocam aí. Então, assim, o que nós, de fato, precisamos fazer, né? Precisamos fazer para, de fato, banir a violência contra a mulher. Porque nós que somos mulheres, e eu desci a 13 de maio, no dia 8 de março, fazendo a denúncia das violências que as mulheres estão sofrendo, falar da questão da violência contra a mulher, eu já escutei de alguns, isso já virou, desculpa o termo, chulo, mas esse é o termo que se usa corriqueiramente, já virou carne de vaca falar da questão da violência contra a mulher. Os dados mostram que ela está na nossa sociedade, está acontecendo na nossa sociedade. No período eleitoral se fala muito da importância da mulher, né? E nós falamos muito da democracia e da justiça social, né? Então, mas, de fato, o que é que nós precisamos de fazer efetivamente, né? Aí falando do Estado de São Paulo, que está aqui, é a nossa realidade, e se eu quero começar a transformar o mundo, eu tenho que começar a transformar o mundo a partir de mim, né? Então, a partir do nosso Estado, nós temos que começar a transformar o mundo. Então, o que nós precisamos efetivamente, doutora Gislaine? Olha, é uma pergunta difícil, mas eu tive uma mãe que me dizia que tudo é exemplo na vida, né? Você pode falar, você pode ter os dados, você pode se preparar, mas tudo é exemplo. Eu acho que nós temos aqui, estou diante de um belíssimo exemplo, né? Uma mulher, mãe, e que usa esse palco da política para defender uma causa que, de fato, doutora, como você bem disse, por mais que se fale, por mais que se demonstre dados chocantes, como foram esses expostos agora pelo IPEA, não se resolve, né? A gente vai, nada, avança um pouquinho, avança aqui com uma lei, uma vacina, mas a violência está aí para quem quiser ver. Então, eu imagino que seja desta forma mesmo, apoiarmos os mandatos femininos, porque a prioridade para os homens nem sempre é a questão da mulher. Os temas nacionais de importância para a mulher não são debatidos por mulheres. No Congresso Nacional, nós temos menos de 8% das parlamentares, deputada federal, em temas como o aborto, a vacina do HPV, o femicídio e tantos outros assuntos sendo debatidos por homens. Não que não tenham competência, não que tenham que ficar fora desse debate, muito pelo contrário, nós queremos os homens como parceiros nessa luta, mas a sensibilidade e a vanguarda disso é dada pela mulher. Então, eu imagino que é com a coragem e com o exemplo. Eu imagino, deputada, que de tanto falar do assunto, muita gente já deve ter desanimado, vai para um outro tema, e eu sei que a doutora é uma parlamentar de vários temas importantes, mas este, como bandeira, não é fácil, né? Porque nós também somos vítimas de preconceito quando tratamos do tema da mulher, né? Eu vejo, assim, na minha própria entidade de classe, esse é um tema que fica um pouco assim, olha, deixa as meninas ali discutindo isso, enquanto nós, homens, aqui discutimos as grandes causas. E nenhuma sociedade vai avançar, até porque hoje as mulheres são maioria da nossa sociedade, enquanto excluirmos metade dela do debate. Metade da sociedade hoje não formula políticas públicas, não debate a questão da mulher e, por isso, dados tão difíceis de serem encarados quando a gente vê uma sociedade sem nenhum esclarecimento. É interessante que recentemente eu estive num evento na cidade de Rio Claro. Na cidade de Rio Claro nós vimos um mural da participação do Parlamento do Idoso. A maioria dos parlamentares eram mulheres, né? Depois no Parlamento Jovem, a maioria dos parlamentares eram jovens, né? Quando chegou no mural da Câmara Municipal, nós tivemos dificuldades de encontrar uma mulher, né? E a mulher na fase adulta ela tem um papel definido, né? Durante toda a vida dela tem um papel definido, mas na fase adulta há um papel muito específico que é o cuidado da família. E nós chegamos a debater esse tema
verificando que, de fato, a natureza da mulher é participativa, ela deve participar na sociedade como é de todo ser humano. Nós somos seres absolutamente sociáveis. Na fase quando jovem também, na fase adulta, quando é atribuída a ela o papel de cuidar da família, ela se exclui de uma participação em decorrência do papel que ela assumiu prioritariamente. Esse é um dado. E nós chamávamos a atenção naquele momento de que, durante o processo da história, se nós olharmos, vamos olhar da participação, vamos começar do século I, pelo relato do século I que nós temos, é a própria Bíblia. A Bíblia, né? Então nós vemos lá a participação de Jesus junto ao poço com a samaritana, né? As samaritanos e judeus eram povos absolutamente separados, havia um preconceito muito grande dos judeus em relação aos samaritanos, e o preconceito em relação à mulher ainda era gritante em toda a sociedade, né? Tanto entre os samaritanos quanto entre os judeus. Mas Jesus, o homem, né, olhou para a samaritana e foi conversar com a samaritana. Ele denunciou e anunciou a igualdade que existia, e aliás ela reconheceu imediatamente dele o Messias, né? Foi ela que fez esse reconhecimento. Mas aí a palavra se atribuiu à samaritana naquele momento, uma deturpação em relação à própria samaritana em função dos maridos, do número de maridos que ela havia tido. Hoje os estudiosos falam também, uma parte da teologia fala, que esses 5 maridos poderiam ser os 5 deuses, que também eram chamados de maridos, né? Mas aí nós vamos encontrar Maria Madalena também. Maria Madalena também se atribuiu a ela o adultério. E ela foi tida também como a discípula dos discípulos, a apóstola dos apóstolos, né? Então, o grande revolucionário já no século I já tratava a mulher de igual para igual. Não havia a distinção de um ser inferior para um ser superior, né? Então, esse é um dado que é importante colocar. E desde então, nós mulheres estamos discutindo essa questão. E nós estamos chegando a uma questão objetiva, que aqui no estado de São Paulo, nós temos um estado que tem nada mais, nada menos que 645 municípios. Só a cidade de São Paulo, 11 milhões e meio de habitantes, maior que Portugal. Maior que um país. Aliás, se São Paulo fosse um país, seria a 18ª economia do mundo, né? Estaríamos entre os G20. Então, esse é um detalhe que é importante estar colocando, porque nós estamos falando do século I, da discriminação que a mulher sofria e do olhar de um grande revolucionário em relação à mulher. E nós estamos aqui chegando, né, estamos aqui no século XXI, discutindo ainda a violência contra a mulher. Mas já estamos chamando a atenção aqui, porque nós precisamos de dar um intervalo e nós vamos continuar do ponto onde nós estamos parando. Muito obrigada, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Assembleia Convida aqui novamente com a doutora Gislane Caresia, da Secretaria-Geral da Comissão da Mulher Advogada da OAB Federal. E nós estávamos falando do tamanho, da dimensão do nosso estado de São Paulo, que se fosse um país, seria a 18ª economia no mundo, estaria entre os G20, e só a cidade de São Paulo tem 11 milhões e meio de habitantes. Nós falávamos no primeiro bloco do volume de problemas que nós temos aqui no estado de São Paulo e no Brasil em relação à violência contra a mulher, o número de homicídios, nós falamos aqui em 43 mil brasileiras, né, de 2000 a 2010 que foram mortas, 69% dentro de casa. Isso, quem nos traz esse relato é o mapa da violência do ano de 2012, dos homicídios de mulheres no Brasil, do Instituto Sangari. E nós estávamos aqui, eu caminhava para fazer a defesa de que aqui no estado de São Paulo não dá mais para continuarmos aqui no estado de São Paulo, com a potência que é o estado de São Paulo, com uma coordenadoria da mulher. Nós tínhamos inicialmente o Conselho da Mulher, né? O Conselho da Condição Feminina aqui em São Paulo. Fizemos um trabalho muito forte para que nós tivéssemos a criação da secretaria, e hoje nós temos a coordenadoria. E nós conversávamos agora há pouco, uma coisa é o Conselho, outra coisa é a coordenadoria, não é? Então essa é uma luta que nós temos que continuar aqui no estado de São Paulo, e vamos continuar firmes em relação a isso, até pela característica do nosso estado, pelo tamanho, pela densidade populacional e pelo volume de problemas que nós temos aqui, e essa necessidade que nós tratávamos também no primeiro bloco de erradicar a violência contra a mulher. Nós hoje somos mais que 51% da população aqui no estado de São Paulo, não é diferente do Brasil. A nossa participação
para o crescimento da economia no nosso país, na participação da política, na democratização do nosso país, é por demais imprescindível. Nós estamos passando por um momento de revisão de papéis, isso é necessário para o crescimento do nosso país, né? A ONU já preconizava isso em relação aos objetivos do milênio, que vão ser renovados no próximo ano, no ano de 2015. E nós estamos nessa luta, doutora, para que aqui no Estado de São Paulo nós tenhamos a secretaria. E é uma percepção que pela OAB Federal nós temos da importância da Secretaria, por exemplo, de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República. Então, mesmo tendo uma presidenta mulher, esta presidenta entendeu necessário uma secretaria na esfera federal. A maioria dos estados tem essa secretaria nos seus estados, porque ela funciona como a formuladora, articuladora e executora das políticas para as mulheres. Então, ela vai pautar todas as demais secretarias, ela vai fazer a interface também com a população, com a sociedade civil, com os movimentos de mulheres, para formular as políticas e executar. Nós temos o Conselho Estadual da Condição Feminina aqui, dentro da Secretaria de Justiça, como bem disse a deputada, temos uma coordenadoria, mas sabemos que tanto o Conselho como a coordenadoria não são executores de políticas públicas e nem fazem interface com esses movimentos. Agora mesmo, através da Secretaria de Políticas Públicas do Governo Federal, da doutora Eleonora Menecute, São Paulo, o município de São Paulo vai receber a Casa da Mulher Brasileira, que foi uma política solicitada pela Prefeitura e não pelo Estado. E a Casa da Mulher Brasileira é uma espécie, assim, para quem ainda não ouviu falar dela, de poupa-tempo para a mulher vítima de violência. Então ela chega com os filhos, ela vai ter um abrigo, ela vai ter orientação jurídica, ela tem um hospital, uma delegacia, todos os equipamentos necessários para lhe dar o acolhimento e as informações que ela precisa para seguir a sua vida. Então, veja bem, isso nasceu de uma parceria do município com o governo federal. Se tivéssemos uma secretaria no âmbito estadual, poderíamos ampliar isto para todo o estado. Então, conte conosco, doutora. Essa é uma luta que durante todo o seu mandato foi lembrado e que podemos aqui dar total apoio, porque é justa e necessária. Então, uma questão que é interessante, nós conversávamos sobre isso também, é a vacina do HPV. Então, por que essa campanha toda, a vacina do HPV, foi uma dificuldade e que o ministro Padilha, na época o ministro da Saúde, né, acabou colocando de fato no calendário de vacinas em todo o Brasil a vacina do HPV. E nós batemos muito nessa questão e estamos batendo muito porque a vacina está na rede privada desde o ano de 2006. Ocorre que aqui no estado de São Paulo nós temos o Instituto Butantan, justamente o instituto que está produzindo a vacina para todo o nosso Brasil. Então nós temos a condição, apesar do custo da vacina, nós temos a condição aqui no estado de São Paulo de ampliarmos essa vacinação. Ainda na cidade de Diadema, quando nós começamos a explicar, nós tínhamos uma médica fazendo toda a explicação da área técnica, do porquê da vacina, que ela está à disposição das mulheres e que a mulher em qualquer idade pode de fato tomar a vacina. As mulheres começaram a gritar assim, eu também quero, eu também quero, eu também quero, né? E quando os homens souberam, eu também quero a vacina, então há um clamor na sociedade para que haja vacinação numa escala mais ampla, né, em relação à idade. Eu acredito, doutora Gislaine, que nós vamos conseguir, ao longo prazo, de fato, ampliar essa vacinação. Isso vai acontecer, até uma programação do Ministério da Saúde para que isso ocorra. Agora, há algo específico em relação ao estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo, né, chamada locomotiva do nosso país, nós escutamos isso tanto da esquerda quanto da direita, quanto do centro, se fala muito que São Paulo é a locomotiva do Brasil. O fato é, nós temos a condição de fabricar a vacina aqui, né? Nós temos a autorização da Anvisa para que a vacinação seja aplicada às meninas de 9 até 26 anos de idade e nós precisamos de continuar a luta para que haja ampliação da vacinação. E a doutora falava com muita propriedade a diferença do conselho e da coordenadoria. E nós temos a nível federal, de fato, uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres
que trabalha de maneira transversal entre os ministérios e que tem status de ministério. Nós até comentávamos, né, comentávamos com as mulheres, há uma recomendação, né, dessa Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres a nível federal, que os estados tenham secretarias de políticas públicas para as mulheres, para que de fato nós consigamos trabalhar as políticas públicas de maneira mais eficiente. E um dado que é interessante colocar em relação à Casa da Mulher Brasileira, que de fato é a secretaria que está trazendo, a Secretaria da Cidade de São Paulo que está trazendo. Mas o fato é, no ano de 1985, o Estado de São Paulo saiu à frente com o quê? Com a primeira delegacia de mulheres. Então nós temos um Estado que tem uma história em relação às mulheres, né? E nós precisamos de continuar avançando, nós não podemos parar no tempo em relação às políticas. Até porque se nós estivéssemos com o número de violência contra as mulheres diminuindo, né, nós teríamos um outro dado. Mas o fato é, olha aqui, ó, estupros subiram 157% em 4 anos, segundo o Ministério da Saúde. Em 2012, cresceram 23,9% no estado de São Paulo, registrado 12.886 casos. Estou falando de estupros. Em função disso, nós começamos um trabalho no interior do estado, porque houve um número assustador, né, de violência contra a mulher no interior do estado. Na região metropolitana de Campinas houve um acréscimo muito alto e a justificativa é que houve uma mudança no Código Penal. E nós fizemos uma linha do tempo e vimos que de fato não era isso que estava acontecendo. A mesma coisa se deu no aglomerado de Piracicaba, onde nós reunimos os 22 municípios do aglomerado de Piracicaba e formamos as frentes de combate à violência contra a mulher. E há um clamor muito grande, tanto do aglomerado de Piracicaba como da região metropolitana de Campinas, para que haja de fato, né, o aumento do número de delegacias, a mudança no quadro de horário dessas delegacias, no recurso efetivamente colocado dentro dessas delegacias para que elas funcionem de acordo com a Lei Maria da Penha, para que haja mais investimento em centros de referência da mulher. Capacitação dos profissionais. Capacitação dos profissionais, né? Casa de passagem, casa-abrigo. Então, nós precisamos, de fato, de estrutura. A estrutura é em relação àquilo que é de mais urgente, né? Que é a violência, de fato, em relação à mulher, né? Então, há um clamor do Estado de São Paulo, nós vamos continuar nos organizando em relação a isso, mas aí tem uma pergunta que não quer calar, né? Em relação... Porque chega... a mulher é mais que 51% da população no estado de São Paulo e em todo o Brasil, mas aqui especificamente quase 52%. Né? Porque é de fato, doutora, né? Com toda essa capacidade, nós estamos estudando 30% a mais que os homens das universidades. Né? Por que efetivamente nós não conseguimos mudar esse quadro de uma maneira mais eficiente? De fato, não vamos novamente responsabilizar a mulher, assim como fez e demonstrou, né, a pesquisa do IPEA, pelas suas mazelas. Eu acho que a falta de espaço que é dada à mulher é latente. Como no começo aqui do nosso bate-papo, você bem colocou, as mulheres são excepcionalmente participativas, elas são ainda a maioria dos profissionais dentro da educação, na área da saúde, mas eu imagino que o excesso de atribuição que é dada à mulher, né? Hoje a gente tem a maioria das mulheres mães chefes de família, que trabalham, que estudam, que criam seus filhos, muitas delas sozinhas, pouco tempo para as suas atividades sociais, quase que nenhum tempo para as suas atividades políticas, de participação. Então, a carga exagerada, né, de atividade que é atribuída à mulher, porque ela ainda tem que administrar o lar, o trabalho e todas as outras funções, o estudo, acaba afastando a mulher dos debates. Mas nós temos que insistir nisso, né? Na UAB, uma das coisas que eu mais faço na Comissão da Mulher Advogada é convidar minhas colegas advogadas para participarem da OAB e lá também mudarem essa situação. Em 80 anos de OAB federal, nós tivemos 2 mulheres diretoras somente. A cada 3 anos nós temos eleição. Não é diferente aqui na Assembleia Legislativa, o número de parlamentares, falamos já sobre isso. Então se muda, como que se muda isso, né? Envolvendo a mulher na política, envolvendo a mulher na participação social, trazendo a mulher para o debate. E essa questão
que você levantou no começo aqui da tua exposição, que eu queria falar sobre isso também, é essa questão do aumento do estupro. De fato, esta denominação estupro, ela só valia para o caso de mulheres, né? Hoje, até por conta do abuso sexual contra crianças, meninos e meninas, ela tem uma abrangência e os homens também podem ser vítimas de estupro. Isso ajudou no combate à violência contra meninos, né? Mas não é esta mudança no Código Penal que aumentou o número de estupro. O estupro se tornou há algum tempo no nosso país, principalmente pela falta de segurança pública, de equipamentos de iluminação, pelo aumento da violência, também um crime de oportunidade. Então, vem o sujeito para te assaltar, já que é uma mulher, eu também vou estuprá-la. Eu me aproveito de determinada situação e pratico também o estupro. Então, ele não é mais aquele crime que é cometido só pelo doente mental, que era aquela pessoa que perseguia a sua vítima ou várias vítimas, né? Quando a gente era criança, se ouvia, olha, tem um estuprador na cidade, no bairro, tomem cuidado. Hoje não existe mais a figura do estuprador. Existe a banalização do estupro. Então é uma preocupação tremenda, porque a mulher, ela é também, além de assaltada, além de furtada, além de vários outros crimes, na oportunidade estuprada. Então, está aí, né? Os dados estão aí, a sociedade precisa se envolver mais nesse debate e o trabalho que você faz, Ana, me permito chamar de você, para nós é extremamente importante, porque além de cobrar o governo pela falta de formulação e equipamentos públicos do combate à violência para a mulher, também nos dá voz num palco tão importante como a Assembleia Legislativa do Estado. Espero que um dia você fale por nós na Câmara Federal também. Tem uma questão em relação até à Câmara Federal que é importante nós estarmos discutindo aqui. Logo que foi ventilada a possibilidade da licença, na licença por 6 meses, nós já abrimos uma discussão a respeito da licença parental. Né? Por que a mulher por que a licença tem que ser licença maternidade? Por que ela não pode ser a licença parental? Né? Essa é uma pergunta. Licença para o homem e para a mulher, é facultativo, né? Você pode falar, olha, fica um período comigo, outro período fica com a minha esposa, porque o direito à amamentação, aliás, o nosso país é um país onde o período de amamentação é muito curto, né? Normalmente, antes dos 6 meses, as mães já estão interrompendo a amamentação. E o ideal seria que nós amamentássemos até os 2 anos de idade. Então, essa é uma questão que tem que ser revista também em relação aos nossos costumes, né? E a legislação já dá amparo, de fato, à mulher que amamenta. Mas o fato é, por que a licença tem que ser licença maternidade? Por que ela não pode ser parental? É uma pergunta, uma indagação que se faz. A outra questão que as mulheres estão debatendo e que precisa ser debatido de fato em relação ao número de mulheres que participam do parlamento é o financiamento público de campanha. Aí eu gostaria de ouvir sua opinião pessoal em relação a isso. Eu acredito que tudo que venha contribuir para o aumento de mulheres no parlamento sejam questões importantes. Conversava isso com uma parlamentar de um outro estado, da dificuldade de fato que é para uma mulher, até pela falta de tempo, de relacionamentos sociais, conseguir inclusive fazer com que alguém acredite na sua campanha. Então ela sai em desvantagem, né? Porque nós temos as cotas, mas as cotas são para candidatas e não para vagas no parlamento. E aí fica a dificuldade sempre da mulher em firmar a sua campanha, em fazer da sua campanha algo viável. Eu acredito que o financiamento público possa contribuir com que mais mulheres se encorajem, inclusive para que possam, né, se candidatar. Mas nós mulheres também temos que prestar mais atenção nas candidatas, né? Como bem você disse, nós somos 52% e não elegemos 8% de mulheres. Por que isso, né? Será que nós mesmos colocamos o preconceito na frente? Ou nos sentimos melhores representadas por homens? Ou isso não é tão importante assim na hora do voto? Mas o fato é que quando se chega no parlamento, quem está defendendo a causa da mulher muitas vezes, né, na maioria, são as mulheres, até porque vivem isso, né? Eu acredito que a tua sensibilidade
como a minha, como naquilo que vivemos no dia a dia, como profissional, como mães, como ativistas políticas que somos, portanto, vivendo a nossa vida que ganhamos consciência da importância de lutar pela mulher. Mas, a princípio, eu imagino que o financiamento público possa contribuir com as candidaturas femininas. Uma questão que é importante ser vista também é que nos países onde houve um avanço da participação da mulher, houve a necessidade da implementação da lei de cotas para a ocupação das cadeiras, né? Uma das possibilidades que se ventila é a tal da lista intercalada, né, para que haja a participação da mulher. Mas o processo está em discussão e nós, mulheres e homens, precisamos fazer parte desse processo de reformulação das políticas do nosso país. O fato é que nós precisamos de mais mulheres na política. Isso necessariamente não quer dizer que a mulher não vá cometer erros, né? Até porque os homens cometem erros também, né? Mas o fato é, aí vem uma outra questão bíblica e eu gosto muito porque é onde eu aprendo mais, né? O fato é que homens e mulheres são diferentes. E eu comentava isso recentemente com meu marido. Falei, homem e mulher, dois seres absolutamente distintos, muito diferentes na forma de pensar, na forma de agir, justamente por conta dessa ausência da mulher hoje nas esferas de poder, nós temos tido tanta catástrofe, né? Porque há necessidade da sensibilidade de fato da mulher, ou como dizem alguns expertos no assunto, que a mulher é um emaranhado de fio desencapado, e o homem pensa com caixinhas, né? Mas o fato é que precisa de ter fios interligando as caixinhas, né? É preciso de fato pensar na política para toda a população e não para uma parte da população. Por isso que nós precisamos de ter a representatividade da mulher também nas esferas de poder, né? Por isso que a mulher precisa de ter esse olhar, né? De fato, pessoal, de fato, quem que vai me representar? Não é pelo fato de ser mulher que de fato que é a pessoa indicada, né? Mas nós temos que dar condição efetivamente da mulher mostrar a que veio com seus dons, com seu potencial nessas esferas de poder. E para isso nós precisamos de uma mudança também na nossa sociedade, né? Claro. Uma redefinição desses papéis. E eu dizia recentemente numa faculdade de pedagogia na cidade de Sumaré que isso também é um processo que está sendo difícil também para o homem, não é só para a mulher que é difícil. Agora, a consciência de que a necessidade da participação da mulher é que vai dar a condição de um país democrático, de um país justo, aí sim que é o X da questão. E nós passamos recentemente pelo dia 8 de março e eu li uma matéria muito interessante, né, num jornal muito conceituado, na Folha de São Paulo, aqui em São Paulo, uma matéria que trazia uma visão da vice-diretora da ONU Mulheres, a Puri. E ela dizia e lembrava do que foi, de fato, o apartheid na África do Sul, né? O que foi necessário para que, de fato, houvesse o fim do apartheid, né? Da figura de Nelson Mandela, que se colocou, naquele momento, contra algo que era natural na sociedade. Assim como hoje é natural a violência contra a mulher. Assim como hoje essa definição de papéis absolutamente injusta que coloca a mulher à margem do processo, à margem das decisões da nossa sociedade, que passa de fato como algo natural, a ponto de uma mulher numa delegacia falar assim, você de novo aqui, né, no sentido de que a violência contra a mulher tem essa característica do ir e do voltar, né? Ao ponto de pedir que a mulher faça notificação. A Lei Maria da Penha diz que não pode ser assim, mas a falta de estrutura das delegacias diz que tem que ser feito dessa forma, né? Então, isso que parece ser natural não é natural. Né? Isso é algo que foi, de fato, construído, né, na ordem da sociedade, para o equilíbrio da sociedade. E o fato é, hoje, num processo de redemocratização do nosso país, numa busca de mais justiça, nós precisamos olhar, de fato, a mulher como um sujeito detentor de direitos. Assim como nós precisamos olhar para as crianças como sujeitos detentores de direito na nossa sociedade, né? Então, daí o porquê de nós precisarmos fazer, de fato, uma revolução interna e partirmos, de fato, para um movimento de mudança. E eu gostei muito de entender a Puri pensando, de fato, no movimento pelo fim do apartheid, no movimento que nós precisamos, de fato, fazer como uma grande revolução para o fim da violência contra a mulher. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu gostaria de lhe deixar bem à vontade para comentar o assunto e partir, de fato, para o nosso encerramento. Eu queria agradecer muito esse espaço de debate, queria dizer que a OAB Federal é também uma instituição aliada na luta pelo direito da mulher,
queria dizer da importância do seu mandato, colocar este tema como prioridade, e isso merece aqui o nosso elogio. E outro dia, num evento onde eu estava presente, Dilma, essa frase não é dela, eu não vou saber dizer quem foi, mas ela disse que é muito importante trazermos os homens também para esse debate, porque já somos um pouco mais da metade da sociedade, e a outra metade, se não são nossos filhos, são nossos pais e maridos. Portanto, homens, precisamos de vocês para igualar os direitos e dar mais oportunidade às mulheres. E você que está aí nos ouvindo, né, homem ou mulher, por favor, não desistam, porque todos nós só temos a ganhar com a participação das mulheres, com esse jeito de pensar da mulher na política, e a mulher não veio para discutir os problemas sociais, até porque não existe a tal da política de primeira e a política da segunda, a política da economia e a política social. O econômico está a serviço do homem e da mulher, não o contrário. Então, existe uma única política e ela precisa ser discutida por homens e mulheres. Então, não deixe de lutar pela sua participação. E obrigada e até a próxima.